Nova aqui, está tocando. Vamos iniciando mais uma. Fechamos uma tela porque, gente, tem muito assunto gostoso hoje para falar. E como deu uma última travadinha no final, então é bom que a gente já reinicia para terminar esse papo com o nosso psicólogo, nosso amigo Lucas Adelino. Tá bom? Ele está entrando já novamente. Vamos lá. Obrigado pela presença, gente. Todo mundo que tá entrando. Vamos já poder. Aí. Estamos entrando ao vivo. Voltamos. Eu acho que agora não cai mais. Voltamos. Então, eu não sei nem se vocês ouviram a última coisa que eu falei, mas é porque tá entrando muita ligação e eu não tô entendendo isso. Tá entrando o E quê? aí vai ligações, Ligações? e aí fica cortando o vídeo. É por isso, Exatamente. é por isso que tá acontecendo isso, então. Exatamente, tá entrando. Eu tô aqui recusando. Gente, o pessoal para de perturbar, gente. Deixa o Lucas falar com a gente, pelo amor de Deus. E o pior é que são amigos meus que eu tô vendo que nem entraram aqui na live. É. E aí, tá vendo? Nem sabe. Olha que coisa. Querem... Você já começa a filtrar esse povo, hein? Mentira. Já anotei aqui, tá tudo anotado. Brincadeira, imagina. Querido, vamos voltar então ao que a gente estava falando. Nós já falamos de tanta coisa que eu tô até meio perdido. Eu queria falar um pouquinho de hipnose. Eu adoro falar sobre hipnose, porque eu vivi esse momento e eu achei incrível. Eu recomendo para todo mundo que puder fazer, faça hipnose. Você tem esse entendimento, né, pela sua profissão dela? Você é contra, a favor? O que você acha? Vamos falar de hipnose. Eu gosto muito de hipnose também. É uma área assim que eu acho muito válida, é um campo, né? Tem muita coisa para fazer com hipnose. Nossa, eu acho incrível. Inclusive Freud, ele puxou a psicanálise a partir da hipnose, né? Abandonou depois porque não servia ao propósito dele. Porém, foi a partir da hipnose. Hoje em dia, a hipnose ela não é reconhecida como uma prática do psicólogo pelo conselho, entendeu? Então, assim, para um psicólogo usar isso, digamos assim, como um anúncio, vamos colocar assim, não sei se eu vou estar pecando no termo, mas é vedado. A gente não pode colocar, por exemplo, a hipnose junto com a prática da psicologia ali. Porém, não impede de um terapeuta, de uma pessoa de um psicólogo, no caso, usar isso como recurso ou uma técnica dentro do espaço dele, entendeu? Só não pode ter essa vinculação, porque ainda não é uma prática reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. É a terapia alternativa, né? Ainda é considerada uma terapia alternativa. Entra nesses campos aí. Mas eu acho uma coisa super prática. Inclusive, eu já tive uma rápida experiência com isso, porém eu não consegui entrar no processo por resistência minha. Sério? Exatamente. Mas eu era bem mais novo, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje em dia, né? Mas eu tive uma certa resistência. Era um certo medo na época também, porque era uma coisa desconhecida para mim, né? E não era de uma forma... o que é bom a gente deixar claro também, que tem a forma de entretenimento e a forma clínica, que é a forma para ajudar realmente as pessoas. Então a gente tem que separar isso. E aí eu tive um pouquinho de resistência, não entrei no transe hipnótico, mas eu gosto bastante. Eu acho que é uma coisa muito útil hoje em dia. Eu amei. Pode ajudar muitas pessoas. Nossa, eu adorei muitas também. Pessoas. Porque assim, é uma coisa que você faz consciente, né? E você relembra coisas assim, desata certos nós da tua vida. Não vamos falar muito que a pessoa tem que procurar um profissional para poder fazer e experimentar. Exatamente. Mas não vá com medo, não. Vai e faça, que é muito bom mesmo. Você falou muito da síndrome, antes da gente entrar ao vivo, você falou da síndrome de... Eu não decorei o nome. Borderline, é isso? Borderline. Borderline. Nossa, difícil falar. O que é isso? Explica pra mim. Essa é a minha queridinha. Olha. Eu gosto bastante da Borderline. Assim, é um transtorno de personalidade.
chama transtorno de personalidade limítrofe ou borderline. Por isso esse nome, sabe? Digamos, pessoas que não conseguiram ser categorizadas num diagnóstico e ficaram entre uma psicose total e uma neurose e por ali. Mas aí, o que é isso, né? Que adiantou muito. Geralmente, as pessoas com transtorno, eu coloco a parte... Isso é uma concepção minha. Depois vocês vão pesquisar e vão ver que tá diferente, vocês não vão brigar comigo. Mas isso é uma coisa do meu entendimento. Eu gosto de colocar o transtorno separado do borderline. Então, eu não chamo sempre transtorno de personalidade borderline. Porque eu entro naquele conceito de transtorno só quando causa um sofrimento, uma coisa ruim. A maioria dos casos do borderline causa. Mas então, o que é? Por exemplo, algumas pessoas, principalmente mulheres, é muito comum em mulher, tem aqueles picos de humor variado. Durante o dia ela experimentou vários humores, várias emoções, sabe? Ou amou demais, ou odiou demais, ou ficou brava demais, sabe? E isso numa frequência muito rápida. Digamos, enquanto que, se a gente comparar essa questão com a bipolaridade, o humor do bipolar, ele começa às vezes lá no alto, ele tá tranquilo e tal, tá pra cima, e o dia vai passando, passou um tempo, ele tá lá embaixo, ele já tá mais mal-humorado, e aí demora um pouco. O borderline, ele faz isso em horas, dentro de minutos. Você falou com ele aqui, ele tá super pra cima, você já virou, ele já tá de novo ali bravo. Nossa. Entendeu? É uma coisa muito mais rápida. Eu acho que essa característica do borderline é a mais comum, assim, é o que é mais fácil da gente identificar. Depois a gente tem um pouquinho daquela questão que geralmente o borderline, ele é apegado demais com alguém. No caso de um relacionamento, são aquelas pessoas que mergulham de cabeça, sabe, no relacionamento. Ele não existe sem o outro. Então, para ele, a pior coisa do mundo é perder essa pessoa. Ela não consegue pensar, por exemplo, em viver em viver depois de separar. Então, é bem complicado nessa questão. E aí eu gosto de falar essa parte do transtorno, porque é importante a gente saber que às vezes a gente é assim. Quem nunca, por exemplo, numa paixão, se entregou demais, não é mesmo? Tipo, a gente às vezes mete o pé pelas mãos e aí vai fazendo coisas que não deveria. Suportando, inclusive, relacionamentos tóxicos, né? Às vezes as pessoas até Exatamente. suportam para poder não perder a pessoa. Exatamente. Quem gosta de novela vai se identificar bastante com uma pessoa que está passando agora, a novela das 8 da Globo, a Bibi Perigosa. Ela é claramente uma borderline. Ela é claramente uma borderline. Porque, apesar de tudo que ela sabe do marido dela, por exemplo, da má pessoa que ele é, né, de tudo que ele causa de ruim na vida dela, ela não larga dele, ela não pensa que ela consegue viver sem ele. Que é outra característica também das pessoas dessa depreciação de si mesmo, sabe? Eu tenho que ficar com fulano porque só ele que vai me amar. Outra pessoa não vai me achar bonito, outra pessoa não vai gostar de mim, das minhas características assim. E aí, isso é muito comum. Então, é sempre esses pedacinhos, sabe? Às vezes a gente tem esses traços na nossa personalidade e a gente não reconhece. Aí todo mundo é borderline? Não, a gente pode ter traços. Um pouquinho, né? Tem um pouquinho disso. Um pouquinho. Faz uma coisa ali, outra assim e tal. E aí por isso que sempre o diagnóstico é o mandatório. Mas eu gostei muito do que você falou. Eu gostei muito do que você falou. Ele só vira problema... Não, como é que é? Ele vira doença quando ele se torna um problema para você, né? Se torna um problema. Gostei muito impede disso. de coisas, causa um sofrimento. Aí sim a gente acende a luz e fala, opa, tem alguma coisa aí. Que maravilha. Olha, viu? Só falamos um pouquinho de borderline. Eu não sabia nem o que era, para você ter uma noção. Que coisa maluca. É muito nome, né? Eu brinco eu faço osteopatia já tem 2 anos. E eu faço porque eu tenho coisa de ciático e tal. Todo, né, complicado.
E o meu fisioterapeuta, ele é muito meu amigo, né? E assim, eu brinco que toda vez que eu faço a sessão com ele, eu aprendo umas 2 palavras novas. Porque os termos técnicos, né? Ele falou, fica tranquilo que o vocabulário é rico, porque dos pés à cabeça tem muita pecinha. O corpo humano tem muita pecinha. Tem. Maravilha, meu querido. E aí, você está fazendo a especialidade em docência e clínica. Então, é essa pegada que você tá adotando para a tua carreira profissional. Desde que eu comecei a faculdade, eu tenho uma coisa assim comigo. Eu gosto de olhar para algumas coisas que acontecem comigo, tipo, algumas experiências que eu tenho, e tentar melhorar aquilo de alguma forma. Então, o início da minha graduação foi meio complicado, porque, primeiro, que os meus pais, né, eu era adolescente ainda, meus pais, eles não achavam uma coisa palpável, sabe? Tipo, eu falava, eu quero ser psicólogo, eu quero estudar. E aí o meu pai, hoje em dia ele tem 65 anos, minha mãe 50 e poucos. Eles ainda tinham na época, agora não tem mais, uma cabeça muito fechada para algumas coisas. E aí eles queriam, como eu trabalhava naquela grande empresa que eu te falei, eles queriam que eu fizesse uma engenharia, por exemplo, porque era uma empresa de construção. Queriam que eu fizesse ou medicina, porque traria um retorno financeiro mais rápido, talvez. É aquele senso comum que a maioria das pessoas... Exatamente, status. É aquele senso comum que a maioria das pessoas tem. Então, quando eu falei para eles que era psicologia, que não tinha outra coisa, eles foram um pouco resistentes. E aí começou todo o processo, né, e aí? E aí e eu cheguei na graduação, aos trancos e barrancos, eu cheguei. E as minhas primeiras experiências, eu morava fora, eu viajava 120 quilômetros, morava longe, né, da capital, por exemplo, eu tinha que ir para a capital para estudar. Então eu tive que fazer concessões no trabalho, pedir para sair mais cedo, descontar essas horas de alguma outra forma, conseguir um transporte para sair dentro de uma usina hidrelétrica, por exemplo, e viajar mais 120 quilômetros para chegar na faculdade. Então muitas vezes eu chegava atrasado, ônibus quebrava no meio do caminho, chovia dentro, aquela o terrível. universo não estava conspirando, hein? Não estava ajudando. Então... E aí, eu chegava na faculdade, às vezes em dia de prova, e eu me sentia penalizado por uma coisa que não era só de minha responsabilidade. Porque eu não podia dirigir o ônibus, por exemplo. Eu não tinha outro meio de chegar na faculdade e chegava atrasado. E aí eu fui observando algumas posturas de professores. Eu via um professor que ajudava, por exemplo, nesses casos, outro professor que fazia vista grossa e outros que eram totalmente ruins, digamos assim, né? Naquele momento, para mim, soou ruim. Sim. E aí eu ficava analisando e eu falava, cara, se eu fosse professor um dia, eu não ia ser assim, sabe? Eu ia procurar entender. E aí, lá no quarto período, mais ou menos, terceiro período, que uma dessas professoras que eu tinha uma visão totalmente, né, contrária, porque ela nunca me ajudou, ela nunca quis saber da minha história, e aí na psicologia, geralmente não, a maioria, ou todos os professores da psicologia, são psicólogos, eu esperava um acolhimento, né, o mínimo. Eu falei, não, a pessoa é psicóloga, ela não vê o meu sofrimento aqui, e tal. E aí ela chegou um dia e conversou comigo, e depois de 1 ano e meio de faculdade, que ela foi saber a minha história, né? Como eu chegava ali todo dia, era um desafio enorme chegar ali. E aí ela falou assim, nossa, eu tenho que aprender, eu dou aula há 15 anos, e eu nunca tinha pensado para parar para olhar para o aluno dessa forma, como eu tive que parar para olhar para você, porque meu rendimento estava caindo muito. E aí eu tomei isso para mim, e eu fiquei com isso dentro. Eu falei, cara, eu quero ser professor. Sei lá, eu preciso ajudar as outras pessoas, eu preciso que os alunos me enxerguem de uma forma positiva. Foi aí que eu comecei a delinear isso na minha cabeça. E depois da graduação, sempre foi o que entra. E aí eu tô sempre nesse meio, no círculo de amigos, se tem alguma coisa para fazer, eu gosto de aprender e falar assim, gente, é assim, assim, assim que faz, vamos fazer isso juntos, vamos dessa forma. Eu sempre gosto de tomar essa frente, de
de organizar isso. E a clínica veio para mim como um resultado. Eu não esperava, eu achava que eu nunca ia ser um bom psicólogo clínico, eu sempre me duvidei. Isso é uma das coisas que a terapia faz com a terapia faz a gente enxergar coisas que a gente acha que não é capaz, ou então que a gente cobra tanto da gente. E aí, já em terapia, apareceu que eu falava, mas por que eu acho que eu não sou bom para ser um psicólogo clínico, por exemplo? Fui me questionando nessas questões. E aí aconteceu de uma amiga fazer o convite e falou, olha, vamos, vai logo, você é bom sim, e vamos, a gente precisa dar um jeito de executar a profissão, e vamos. E aí eu juntei com ela e mais uma, e a gente abriu a clínica e tá sendo sucesso, graças a Deus. E fala pra gente onde que é a sua clínica. Olha, pra quem é daqui de Três Lagoas vai saber muito fácil, mas sabe a João Dantas ali? Em cima... A rua, eu não sou de Três Lagoas, então ele não sabe o endereço, gente, ele não sabe o endereço da clínica. Não, olha que maravilha. Não, eu sei o endereço, mas eu não sei explicar pra pessoa. É Rua João Dantas 472. 472. Então calma, a gente tem Google agora, é fácil, essa geração nova tá exatamente. Tá mais fácil. Qual que é o telefone? Depois, gente, tem uma galera que entrou, nós vamos deixar salvo como eu deixei a primeira. Nós conversamos já numa parte 1. Eu falei, gente, psicólogo não tem como fazer uma hora só. Você tem que transpor, porque é muito assunto, é muita coisa boa para contar. E, lógico, a gente humaniza o profissional. Ele é um profissional que está começando e já tem assim, um gabarito muito, muito grande dentro da profissão dele. Então, eu acho que isso é louvável. A gente também tem que humanizar essa questão. Porque até porque, né, Lucas, a gente quer saber quem vai cuidar da gente, né? Exatamente. Hoje em dia a gente não tem mais essa questão. Só que antigamente era muito difícil você ver a cara de um psicólogo por aí. Por exemplo, em rede social ou, né, internet. A gente também não tinha internet tão abrangente como é hoje em dia. E agora não. A gente está saindo para esse patamar, a gente está colocando a cara para a pessoa reconhecer e saber que são pessoas cuidando de pessoas, não é nenhum deus, nenhum mestre, porque às vezes a gente tem esse viés de endeusar quem cuida, né? No caso, a gente coloca muito, por exemplo, a figura de um médico. A minha mãe usa isso muito. Qualquer coisa que ela quer fazer, que, tipo, eu não concordo, ela fala, mas meu médico disse que eu posso. Eu falei, e aí? Então tá. É Deus, né? São deuses. Né? Então, eu ia aí, mas é complicado. Talvez ele nem falou nada. É só a ideia dela de que se tiver a voz de um médico atrás, ela pode, entendeu? Mas seguimos. Com certeza. Querido, não tenho palavras para te agradecer você ter aceitado de pronto a gente fazer essa entrevista, contar um pouco da tua história, contar um pouco da tua profissão, falar desses temas que tenho certeza que todo mundo que passou por aqui tem alguma questão em casa, é normal isso. Não se assustem, né? Que todo mundo tem os seus problemas e as suas dificuldades, as suas inseguranças, enfim. Até os próprios preconceitos, né? Nós temos também os nossos. Eu achei... Só que assim, a gente tem que trabalhar para tentar conviver melhor com as pessoas, tentar evoluir, né? No sentido social, no sentido pessoal. Exatamente. A nossa vida hoje em dia ela é baseada em desconstrução. A gente aprendeu um monte de coisa que não serve mais para hoje em dia, sabe? Isso no respeito com as pessoas, isso na forma de tratar. Então, é complicado a gente pensar que a gente vai nascer de um jeito e morrer daquele mesmo jeito. Não. E aí a gente pode entrar num processo terapêutico, por exemplo, para resolver essas questões. Eu me encontro comigo mesmo e aí eu consigo me relacionar melhor com você, com o outro, com aquilo, trazer coisas para a minha vida que antes nem tinha noção. Então esse que é o importante, a gente tá apto a isso. Nem tudo é um problema, como a gente falou, nem tudo, mas às vezes é uma coisinha pequena, é o desapercebido que passa ali. A gente tem exemplos, por exemplo, de relacionamentos que são
perturbadores, são tóxicos, e a pessoa, às vezes, passa a vida inteira do lado, vivendo aquilo, sofrendo com aquilo, porque ela não teve coragem ou não teve oportunidade também, às vezes, de olhar um pouquinho fora do quadrado. Então, não vamos ficar presos no quadrado, gente, fora da caixa. Maravilha, gente. Conversei com o Lucas Adelino, esse psicólogo, esse menino, né? Que é só que é um exímio profissional, sabe muito bem o que está fazendo, trabalha de forma muito responsável. E, querido, só tenho que te agradecer, tá bom? Esse papo maravilhoso. Você viu? É um papo que fluiu, um papo leve, um papo que não doeu, né? Não. Olha, eu agradeço demais a oportunidade de trazer a psicologia, assim, dessa forma tranquila, para desmistificar muito também, né, das pessoas achando que, às vezes, um bicho de 7 cabeças, e não é uma coisa simples, é uma coisa humana, tá aí para todo mundo. Esse espaço que você proporciona com o Café Cultural é maravilhoso. Como eu te falei, eu assisti muito das suas coisas, cada vez um tema mais relevante. Eu não conseguia parar de querer saber o que as pessoas iam falar, e eu acho o seu trabalho incrível. Muito obrigado pelo convite, de verdade. Eu que te agradeço, agradecer todo mundo. Ó, teve gente até do Cláudio, até do Amazonas estava aqui. Você falou que a tua amiga de Rondônia também. Teve gente aqui do Rio de Janeiro, a galera toda participando, é muito gostoso. Obrigado por todo mundo que participou aí. E nós vamos bater mais um papo futuramente, viu? Nós vamos fazer outra coisa, vamos escolher um outro tema, porque o papo fluiu muito gostoso. Combinado. Parabéns. Gente, agora eu que... já estou preparado, você pode ir. Agora não, agora tá fácil. Agora a gente entra ao vivo, de repente, por exemplo, e já era, não dá nada não. Gente, obrigado. Quinta-feira tem mais. Lucas, obrigado, tá bom? Qualquer coisa, adiciona a gente, segue ele, segue o Café Cultural aí. E tem muita coisa boa e muita novidade pela frente. Beijo grande. É isso. Tchau, pessoal.